Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui por dentro da nossa urna digitalizada, né? Por dentro dessa urna eletrônica criada aqui na plataforma do Scratch. Se você não viu o vídeo anterior, onde eu mostro o funcionamento dela, né? De como que você pode utilizar na educação. Vocês podem ver, eu vou deixar o link na descrição, tá? No vídeo de hoje, a gente vai ver por dentro dela, né? Como que funciona a parte de código, como é que funciona para funcionar determinados conteúdos aqui que eu vou mostrando durante o vídeo, tá? Bom, mas a partir de agora, então, vamos ver como é que funciona. Bom, primeiro de tudo, né, pode ser que você esteja nessa área, pode ser que você esteja em outra, então você vai vendo como que funciona, né? Então, no caso, se eu estiver nessa área, você pode clicar aqui nesse botão, e aí ele vai trazer pode ser que você esteja nesse momento, né? E aí é só clicar aqui em ver o interior que a gente vai ver os blocos, tá? No caso, se você já estiver aqui, tudo bem. Se não tiver nenhum bloco, é provavelmente porque você está selecionado em um outro ator, em um outro figurante aqui da nossa urna, tá? Bom, mas com o tempo vocês vão pegando. O que que acontece, né? Já de início, vamos começar aqui com os nossos personagens, né? No caso aqui, nossos candidatos, né? Que seria aqui o macaco, a preguiça e o beija-flor. Você pode perceber aqui, ó, que esses três aqui, né? Eles não têm conteúdo aqui quando você clica nele e aqui, por exemplo, nesse daqui, ele já tem. O que que acontece? Aqui em cima, na parte superior, nós temos o código, a fantasia e os sons, tá? Essas abas aqui é referente ali ao ator que eu tô clicada, né? No caso aqui, eu tô clicada aqui no macaco, mas eu posso clicar aqui no número e aí eu tenho a fantasia e tenho o código, né? No caso do macaco, não tem código, porque ele é apenas ali uma ilustração, ele é apenas uma imagem. Então, a gente vê aqui, só tem a fantasia e só tem apenas uma fantasia. Assim serve para a preguiça e também para o beija-flor, né? Também temos aqui, né, esse justiça eleitoral, que também é considerado como uma imagem, né, uma figura. E aqui também o nome dos animais e também a árvore, tá? Então, ele é imagens e eles não têm código nenhum. Então, não vai funcionar para fazer código, enfim, nesse momento, né? Maravilha. O que que tem código? Código tem tudo aquilo que nos proporciona para mudar alterações, né? Então, quando eu clicar no botão, ele vai mudar de cor, ele vai fazer alguma coisa, né? Então, o Scratch ele tem muito disso. Ele é muito didático pelo fato de você estar trazendo um conteúdo, né, do dia a dia e levando para os seus alunos de uma forma lúdica que eles possam entender. E nesse caso, né, quando a gente clica ali no botão confirma, por exemplo, ele vai tocar uma musiquinha. Quando eu clicar no número, vai aparecer o candidato. Então, isso é uma forma didática de poder entender. Mas lembrando que eu comentei lá no primeiro vídeo que você pode trabalhar desde o ensino infantil, né? Assimilando a imagem e os números, mas também aí, né, já para os maiores, né, ali do ensino fundamental 2, nós conseguimos ali trabalhar com a parte de programação, que aí eles já são mais espertinhos e dá para eles pensarem melhor, né? Então, no caso aqui, já são alfabetizados também, né? Então, vamos começar aqui, né, por partes. Então, vamos começar aqui pela urna eletrônica, né? Então, eu clico aqui na urna aqui embaixo e eu já tenho um monte de código, né? Eu só vou clicar aqui no vermelhinho para parar aqui o código de execução e vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. O que acontece? No vídeo anterior, né, eu dei um spoiler aqui mostrando desse código, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, quando eu clicar na bandeira, né, quando a minha bandeira for clicada, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar nesse bloco que eu repita 5 vezes tudo isso que está aqui dentro. O que que é? Ele vai mudar a fantasia 01, vai esperar 0,1 segundo, aí vai mudar para a fantasia 02 e assim por diante, né? O que que acontece? Aqui dentro de fantasia, eu tenho várias fantasias, diferente ali do macaco e da preguiça e do beija-flor, que só tem apenas um, né? Ó, você percebe, só tem um. Já que da urna eletrônica tem várias fantasias, porque em algum momento eu vou trocar, né? Então, no caso, quando eu escolho um candidato, vai aparecer na tela, né? Ou, por exemplo, né, o em branco, ou este daqui, que é o que a gente está vendo aquele código. Então, toda vez que eu clicar na bandeira, ele vai dar início, como se fosse reinicializar, né, dar um restart aqui na nossa urna, né? Então, ele vai ficar fazendo isso daqui, ó, durante 5 vezes. Vai ficar trocando essas fantasias, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que esse código ele vai estar em execução quando eu clicar aqui na bandeira, ó lá. Aí, você percebe, ó lá, ele tá 5 vezes repetindo tudo aquilo, depois vai enviar a camada para trás e vai mostrar esta fantasia aqui, que é a fantasia padrão, né, da tela inicial, ali sem nada. Mas também, em execução, nesse mesmo código, quando eu clicar na bandeira, ele vai mudar o display.
tanto o display, o macaco, a preguiça, beija-flor e o voto em branco, tudo para zero. Por quê? Nesse caso, quando a gente está dando restart aqui na nossa urna, seria como se fosse, né, limpar todo os votos dos candidatos, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai zerar tudo. Eu vou explicar para vocês aqui mais para frente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no número 1 e 1, vai aparecer a preguiça. Quando eu clico aqui em confirma, ele vai adicionar um ponto aqui, tá vendo? Mas aí vamos supor assim, não deu tempo de fazer a aula, aconteceu algum imprevisto, ou sei lá, enfim, alguma coisa. Aí você fala assim, não, peraí, eu vou zerar de novo a urna, e aí a gente vai começar tudo de novo. Aí você só clica na bandeira, você vai perceber, ó, que já zerou aqui o ponto. Então, esses dois códigos, eles são em conjunto, tá? Temos aqui um outro código também, né? Que ele também está em execução quando a gente clica na bandeira, que ele está esperando, né? Então, ele está dentro de um sempre, ele está esperando alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ele está perguntando, ó, se o meu display for igual a 59, vai mudar para esta urna, a urna do macaco. Aqui, se eu apertar o display, né? Se eu pressionar aqui o número 11, vai mudar para esta fantasia, que no caso aqui é a urna eletrônica da preguiça, né? Então, ele vai mudar para essas fantasias aqui, ó, independente do botão que eu pressionar lá, né? Então, eu preciso esperar, né? Quando eu clicar na bandeira, esperar o número que for digitado, ele vai comparar e aí ele vai me mandar um desses daqui, né? E aí eu vou, o meu display, ele, quando eu, aqui, ó, mude o aqui no caso, mude o confirma, né? Para o display, quando eu clicar no botão, ele já vai estar recebendo esta informação, né? Então, no caso, é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu pressionar aqui o número 5 e o 9, aparece aqui na tela, né, no caso, o macaco, e quando eu clico em confirma, ele vai estar aqui comparando, né? Então, ele vai comparar se o meu display, que aparecer aqui, né, for igual a 59, que foi o que eu pressionei, então vai mudar para esta fantasia, que foi o que aconteceu. Aí eu vou clicar em confirma, e aí a gente já tem aqui em paralelo, né, esse confirma. O que acontece? Esse quando receber o confirma, ele vai mudar para a fantasia fim. Vocês viram ali que na hora que apareceu o macaco, quando eu cliquei o botão confirma, ele mudou para essa fantasia aqui, a fantasia fim, né? Deixa eu só procurar, essa fantasia aqui, tá? Então, é dessa forma que está funcionando este código, né? E aí ele vai esperar um segundo e vai voltar para essa fantasia normal, porque aí vai vir um outro eleitor, né? E vai colocar um outro personagem aqui, um outro candidato, tá? E aqui nós temos também o voto em branco, né? Caso alguém pressione o botão em branco, vai mudar para esta fantasia aqui da urna, né? E por que eu não tô no voto em branco aqui, ó? Por exemplo, aqui, tá vendo, ó? Eu tô aqui no voto em branco, mas eu tenho um outro conteúdo. Por quê? Porque aqui eu trabalho com essas fantasias. Se eu trabalhar essa aqui, eu não tenho como colocar essa fantasia, porque ele só tem aqui a foto do meu botão e não o da urna. Então, por isso que eu criei ele aqui. Quando eu receber o voto em branco, ele vai alterar para esta fantasia. Aí, já falando, né, do voto em branco, quando eu clico aqui, né, quando eu clicar nesse ator, que no caso alguém não quer votar em nenhum dos candidatos, quer votar em branco, então, quando ele for clicado, vai aparecer no display aqui o em branco. Aí, vai chamar ali a urninha, né, então vai mudar ali a urna para branco. E aí, ele vai transmitir esse voto que vai estar conversando com este bloco aqui, né, quando receber em branco. Então, tudo está em paralelo e vocês vão entender um pouco melhor, tá? Ao mexer aqui na urna, né? E aqui, no caso, quando confirma, vai esperar um segundo e vai transmitir a tela inicial. Então, no caso, se der algum problema, ele vai voltar para aquela tela, que no caso é essa tela aqui de início, tá? Maravilha. Nós temos também, né, claro, aqui o voto corrige e o voto confirma que eu já vou falar para vocês. Mas antes disso, nós vamos estar trabalhando aqui com os números, né? Então, no caso aqui, o número, por exemplo, o número 0, né, aqui, ó, ele tem 3 blocos. E aqui o número 1, ele tem 4 blocos. O que acontece? Nesse caso aqui, como a gente não tem um candidato com o número ali, né, 0, então eu não fiz o botão confirma, né, foi o botão confirma, ó, que eu não fiz, tá vendo? E aqui eu já coloquei o botão confirma porque nós temos aqui o candidato, né, com o número 1, que é, no caso, a preguiça, tá? Então, vocês vão entendendo. Primeira coisa,
Quando eu clicar na bandeira, né, do número 0, por exemplo, né, quando eu clicar aqui, o que, que vai acontecer? Ele vai mudar para esta fantasia. O nosso display, ele tem duas fantasias. Ele tem esta fantasia aqui, que tá vendo? É um pouco mais pro cinza, e esse aqui é um pouquinho mais amarelado, assim, sabe? E aí, o que, que acontece? Para dar a sensação de que, sim, você pressionou aquele botão, né? Você selecionou aquela tecla. E aí, então, nesse caso, quando o meu ator for clicado, ele vai juntar esse display, né, para 0. Então, vamos supor que ele vai digitar ali, no caso da preguiça, né, 1 e 1. Aí, ele vai juntar e vai saber que ali é o número 11, tá? Então, no caso aqui, ele só tá juntando por enquanto com 0. E aí, ele vai mudar para essa fantasia, né? Então, no caso aqui, ó, essa é a fantasia de início, então ele tá com o nome de 0, e a fantasia 2 vai estar 0, 0. Então, vocês percebem aqui, ó, que quando eu clicar no ator, vai mudar para essa fantasia que é esta aqui, mais pro laranjinha, pro amarelo, né? E aí, né, quando eu clicar na bandeira, ele volta ao normal, né? Então, se eu clicar na bandeira novamente, ele vai voltar ao normal. Então, se eu clicar na bandeira, né, ele vai voltar ao normal também, caso aconteça algum bug aí. E aí, tudo certo. Né? E também temos o botão corrija, né? Então, no caso, eu fui colocar o número 1 sem querer, coloquei o número 0, né? No caso aqui não faz muito sentido, mas vamos supor, eu fui pressionar o número 8, melhor, né? E pressionei o número 0. Quando você clica em corrija, lá, ele já corrige e você pode colocar o número certo, né? No caso, o número 8, caso ele queira. Na nossa situação aqui, a gente não tem um candidato com o número 8, né? Mas nessa situação, sabe, que eu tô trazendo para vocês. Maravilha. E aí, por exemplo, no número 1, que ele já tem, né, a conversa ali por conta da preguiça, aqui a mesma coisa. Quando eu clicar no ator, né, ele vai juntar o display 1 e aí ele vai alterar a fantasia para aquela cor um pouquinho mais pro laranja, né? Aí aqui a gente também tem um botão corrige, caso eu tenha selecionado o botão errado. Quando eu clicar no botão aqui da bandeira, ele também vai mudar para essa fantasia, que é essa fantasia normal, caso eu esteja em outro momento. E temos aqui quando o botão receber, né? Quando eu receber o botão confirma, que é esse botão aqui. Então, no caso, quando eu selecionar aqui o número 1, ó, vai aparecer a preguiça. E quando eu clicar aqui no confirma, ele vai mudar a minha fantasia, né? E aí, beleza. Vou clicar. Aí ele vai chamar a fantasia fim e vai tocar a musiquinha. Beleza. Até aqui eu consegui entender pela parte de que eu clico no botão que eu quero, vai aparecer o personagem conversando com a nossa urna, né? E tenho também ali como trocar a cor do meu botão. Mas e o confirma? Como sai essa musiquinha? Como é que funciona? Então vamos lá. No botão confirma a gente tem mais código. Então nesse caso aqui, vamos começar por aqui. Então, aqui, ó, quando o meu ator for clicado, que é o meu caso, o botão, né? Então, eu tenho que estar selecionado nele, né? Ó, meu botão confirma, quando ele for clicado, vai esperar um segundo para mudar a fantasia, por exemplo, da preguiça, vai esperar um segundo para mudar para a fantasia fim, para tocar a musiquinha em conjunto, né, para não dar conflito. E aí vai tocar aqui o som da urna, então eu peguei o sonzinho da urna e coloquei aqui no Scratch, talvez em um outro vídeo eu possa explicar para vocês. Se eu não me engano, tem aqui também no canal aqui, no curso de Scratch 2020, tem eu explicando como que insere a música, né? Você pode fazer o upload, mas você também pode copiar um trecho da música, né? Lembrando, né, copiar assim, no caso, você coloca para rodar, por exemplo, no YouTube, mas tudo tem direitos autorais, então tem que tomar cuidado também com isso, tá? Mas enfim, da urna eletrônica a gente pode estar aqui, né? E aí tem um outro botão que é o mude botão confirma, né? Que está chamando essa variável, né? Quando você clicar no botão confirma, ele vai mudar para 0 em algum momento. E aqui o display também, e vai transmitir o confirma, que é a nossa conversinha que a gente estava tendo aqui dentro da urna, que é esse daqui, mudar o fim para a urna normal, tá? Mas aqui dentro do confirma a gente tem ainda alguma coisa, né? Então, quando eu clico no meu ator, que é o confirma, eu também tenho aqui umas comparações, né? Que é o nosso C. Se eu confirmar, se o confirma, né, for igual ao 59, então quando eu pressionar aqui o botão, ele está chamando essa variável confirma, ele está armazenando dados, se for 59, ele vai adicionar um ponto. Então, eu criei uma variável lá chamada macaco, preguiça e beija-flor. Então, toda vez que eu pressionar uma dessas variáveis, ele vai receber e armazenar esse valor aqui. No caso, ele vai armazenar aqui dentro do confirma, que vai ser aqui, no caso,
vai adicionando um em um. Então, no caso aqui, quando eu pressiono aqui, ó, vocês podem perceber que aqui o macaco tá com 1, a preguiça tá com 1 e a beija-flor tá com 0. Quando eu pressiono o número 23, aparece meu na tela, ele vai comparar aqui, né? Então, no caso, quando eu clicar no confirma, ele vai fazer a comparação, então ele vai perguntar, o confirma agora que foi pressionado é 59? Não. Aí ele vai pular para o outro. Ah, o confirma que foi selecionado ali, pressionado o botão 11, era o botão 11? Não. Então pula. Agora sim, quando eu clicar no botão aqui, confirma, é igual a 23? Sim. Aí ele vai adicionar um ponto. Então a gente vai ver um ponto aqui sendo adicionado quando eu clicar no confirma. Olha lá, tá vendo? Então, é isso que está acontecendo aqui no código. E aqui seria também para o em branco. Então, se eu clicasse no botão branco, ele vai aparecer aqui a fantasia dele. Quando eu clicar em confirma, ele vai adicionar aqui um ponto, ó. Tá vendo? Então, ele está fazendo essa comparação, né? O meu botão confirma, ele está armazenando essa informação aqui e está comparando se foi pressionado o 59, o 11, o 23 ou o voto em branco aqui, nessa situação, certo? Bom, praticamente aqui eu já expliquei tudo sobre o código de como é que funciona. Aí pode ser que você esteja na dúvida. Eu ainda estou em dúvida, eu não entendi muito bem como é que funciona. O que eu recomendo para vocês? Para um pouco, respira, pausa o vídeo, revê de novo e a melhor coisa é você ir separando e entendendo o que está acontecendo. Então, você vai tentando raciocinar, não adianta você copiar do meu e falar, ó, tá, fiz aqui, mas entendi, mas não sei como é que funciona. Não, você pode copiar o código, né? Você pode até colocar numa aba ali e ir fazendo o seu. Porém, você tem que saber o que está acontecendo. Então, vamos por partes. Vamos lá, vou criar o personagem aqui, Beija-Flor. A Beija-Flor. Então, eu vou adicionar aqui um personagem, né? Que vocês vão escolher, pode escolher um outro personagem também, né? Você vai deixar isso claro para o seu aluno. Que nesse caso aqui a gente utilizou o conceito ali da eleição da floresta, né? Do material pedagógico ali do site do materiais pedagógico, né? E aí, o que acontece? Você pode trazer uma outra situação, né? E aí, trabalhando com isso, ele traz aqui um personagem, né? E aí você vai montando. Então, primeiro eu vou começar com a urna, né? Então, eu primeiro preciso trazer os meus personagens. Então, eu faço o desenho aqui dos meus personagens, tá? Mas aqui pra cima, né? Eu trago ele aqui, então quando eu clicar aqui na minha urna, no caso, a minha urna, ela não vai estar em funcionamento, porque eu não preciso clicar nela, ela vai estar conversando com os outros botões, né? No caso aqui, o botão confirma, ou com os números. Então, eu vou escolher ali o personagem borboleta e vou colocar o número 56. Aí, no número 56, você vai clicar no botão 5. Aí você vai perguntar, tá bom, quando eu pressionar o botão 5, o que eu quero que faça? Eu quero que apareça o meu personagem borboleta na tela, e aí vai conversar com a urna eletrônica. Aí eu quero que, quando eu pressionar o número 6, ele vai juntar, né? E aí ele vai também mudar a cor para eu saber que eu estou clicada naquele botão. Né? Quando eu clicar no botão confirma, né? Então, aqui no caso, quando eu clicar aqui no botão confirma, eu vou fazer a comparação. Se o confirma for igual a 56, vai adicionar um ponto para borboleta. E daí eu preciso criar uma variável chamada borboleta e assim por diante. Tá difícil? Ué, deixa aí nos comentários para eu saber, para eu poder ajudar vocês, que aí eu posso montar aqui um personagem do zero para vocês, tá? Então, a gente pode ir junto aqui vendo como é que é para vocês entenderem melhor. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, eu recomendo que vocês compartilhem aí com mais professores para que eles possam utilizar isso dentro da sala de aula, certo? Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!